Ó, amanhã tem Flamengo na Libertadores, pega o Central Córdoba da Argentina. Você vai ver ao vivo na Globo depois do novelão, depois de Vale Tudo. Quem tá lá no palco do jogo é Débora Gares. Informações do Flamengo pra gente, querida Débora. Tudo bom, Escobar? Boa tarde pra você, pra todo mundo ligadinho com a gente. Última preparação pra essa partida e o técnico Felipe Luiz deve mexer no time mais uma vez. Por que isso? Porque a prioridade do clube é o Campeonato Brasileiro nessa temporada e porque alguns jogadores sentiram muito desgaste da data FIFA e também das viagens recentes. A gente viu, por exemplo, que o Arrascaeta voltou pro jogo de domingo contra o Vitória, fez inclusive o primeiro gol do Flamengo, mas não atuou os 90 minutos, talvez comece no banco de reservas. Já o Bruno Henrique entrou durante a partida, fez o segundo gol, quem sabe possa vir como titular. Gonzalo Plata anda querendo espaço nesse time titular também. E a grande expectativa é com relação ao retorno do atacante Pedro, que não joga desde setembro do ano passado, quando sofreu aquela grave lesão no joelho, já está treinando normalmente, já está recuperado, talvez possa aparecer na lista dos relacionados, mas tudo isso saberemos só depois desse treino de logo mais. Escobar, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado a craque Débora Gares. Um abraço pra você, Débora. Preciso dar minha opinião aqui, que eu já dei no SBT, sobre a proibição, não da CBF, mas é uma orientação da FIFA e tal, mas a CBF divulgou isso, emitiu isso justamente no dia que saiu uma matéria muito boa da revista Piauí, contando vários bastidores absurdos envolvendo a CBF. A minha opinião é o seguinte: eu acho uma presepada o jogador subir em cima da bola, acho uma presepada, mas eu sou totalmente contra a proibição. O que eu quero dizer? Eu não faria, mas se o jogador faz e dessa forma ele tenta, entre aspas, entrar na mente do adversário, irritar o adversário e consequentemente tentar a expulsão do adversário, beleza, é mérito dele se ele conseguir fazer isso, desde que quando ocorra ao contrário, quando acontecer com ele, ele também aceite. Eu não sou a favor da proibição, eu acho uma presepada, não acho um recurso. É totalmente diferente de um lençol, de uma caneta, que em muitos lugares é o ovinho, que é a bola debaixo das pernas, ou o chapéu, que é em cima da pessoa, a lambreta, isso eu acho recurso. Dar de letra, igual o Wesley deu recentemente aí num jogo contra o Vasco, isso eu acho recurso. Subir na bola, eu acho uma presepada, mas eu sou totalmente contra a proibição. Você não pode proibir o jogador de fazer isso. Daqui a pouco vão proibir o jogador de comemorar. Por exemplo, tirar a camisa na hora da comemoração. Eu não acho que ele deveria levar cartão amarelo. Eu acho um erro da parte do jogador, porque de certa forma ele esconde o patrocinador que está ali, que investe alto para poder ter a marca exibida no melhor momento de um jogo, que é a comemoração de um gol. Aí eu acho que o clube poderia puni-lo, até porque várias empresas colocam em contrato uma cláusula dizendo que se o jogador tirar, a empresa pode multar, enfim, tem isso também. Então, de fato, gente, tá ficando chato demais, né? A CBF deveria se preocupar com outras coisas. Exemplo, a arbitragem horrível do futebol brasileiro. O que aconteceu na segunda rodada foi, nossa, assustador. Aquele pênalti que deram para o Palmeiras, a expulsão do jogador do Cruzeiro contra o Internacional, a não expulsão do Leão no jogo do Atlético Mineiro. Tem várias coisas para serem debatidas, bem mais importantes do que atleta subir na bola ou não. Alô, CBF, vamos acordar, hein? Vamos lá, galera. Falar do Matheus Gonçalves aqui. Muita gente me perguntando por que ele não está sendo mais utilizado, se é a opção técnica, se aconteceu alguma coisa nos bastidores. E eu fui apurar porque uma pessoa me perguntou isso, e a informação que eu tenho é que opção técnica. Matheus Gonçalves não está sendo utilizado pelo Felipe Luiz por uma opção do treinador. Contra o Vitória não entrou em campo, contra o Deportivo Táchira não entrou em campo, contra o Internacional entrou e ficou 1 minuto, entrou aos 89 minutos do segundo tempo. Contra o Fluminense não entrou em campo, contra o Fluminense novamente no primeiro jogo ficou 10 minutos, entrou ali nos minutos finais. Então ele está sendo muito pouco utilizado pelo técnico Felipe Luiz. E como essa pessoa me perguntou se tinha acontecido algo, se tinha algo, enfim, poderia ter sido o comportamento do jogador, qualquer coisa desse tipo, não, é uma opção técnica do Felipe Luiz. Agora vamos falar do Lohan, galera. O Lohan, ele tem se destacado no Sub-20, depois
de quase ser vendido pelo Flamengo ao CSKA. O jogador chegou aí ao aeroporto, não viajou na ocasião por conta de um imbróglio envolvendo os clubes, empresários, quase foi para o Fortaleza por empréstimo, não foi porque em cima da hora os empresários não toparam, porque receberam uma proposta do Red Bull Bragantino. Desde então o Lohan desceu para o Sub-20. E aí o José Boto deu uma entrevista aqui ao canal Vene Casagrande dizendo que ia tentar resgatar o atleta e o ser humano Lohan. E esse trabalho está sendo feito. E está sendo comandado por Nuno Campos, treinador do Sub-20, técnico português que assumiu recentemente essa responsabilidade. E como esse trabalho está sendo feito? Através de conversas em particulares com o jogador, obviamente uma exigência máxima em cima dele de comportamento, parte tática ele está evoluindo bastante. O Nuno Campos está ensinando ele a parte tática, algo que no entendimento do José Boto e do próprio Nuno Campos ele não teve, porque acabou pulando etapas por ser um jogador de nível técnico alto, e aí pulou etapas até chegar ao profissional. Então esse trabalho está sendo feito com ele. Ou seja, digamos assim que você é um estudante e você está tendo uma aula particular. Lembra disso? O que eu acho vergonhoso, eu tenho até vergonha de falar isso, mas a minha mãe tinha necessidade de pagar aula particular para eu aprender algo que eu deveria ter aprendido na escola. É assustador isso, né? Pois é. Não repita isso, tá? Estude na escola para sua mãe, seu pai, ou ninguém precisar pagar aula particular para você pós-escola. Assustador um negócio desse. Mas é basicamente isso que está acontecendo com o Lohan. Ele tá tendo um reforço escolar para ele poder evoluir a parte tática, porque a parte técnica dele já é muito acima dos demais, tanto é que no Sub-20 ele se destaca fácil, mas eles querem fazer o jogador evoluir esse entendimento de jogo e também a intensidade dele. O Lohan, estão trabalhando isso com ele no Sub-20, a intensidade. O tempo todo está intenso durante os jogos, algo que faltava nos jogos do time profissional. A gente percebia isso com uma certa facilidade. E tem também um trabalho com a psicologia do clube, a psicologia faz um trabalho com ele, até para entender como que é o estilo de vida dele fora do clube, como que é o comportamento com os amigos, como que é a vida dele. Isso faz parte, tá certo. Eu acho que o clube está extremamente certo, até porque dessa maneira, com certeza, essa joia vai voltar a ficar valorizada, não só dentro do Flamengo, mas também para o mercado. Então, é dessa maneira que o trabalho está sendo feito. Estão reeducando o Lohan, digamos assim, e o Lohan ele comprou a ideia, está se dedicando bastante. Todo mundo está falando isso dentro do ninho do urubu. O Flamengo já começa a se movimentar nos bastidores visando a próxima janela de transferências. Com a possibilidade de perder alguns jogadores, o clube está atento ao mercado e trabalha com planejamento para não ser pego de surpresa. Um dos nomes que despertam o interesse de clubes europeus é o do lateral direito Wesley. O jovem camisa 43 do Mengão tem se destacado nas últimas temporadas e, segundo informações, já tem uma possível proposta avaliada em até 40 milhões de euros. Sabendo disso, o departamento de futebol do Flamengo, atualmente comandado por José Boto, já trabalha com possíveis reposições para o setor. E o nome que mais agrada no momento é o de Vinícius Tobias, lateral direito do Shakhtar. O jogador já foi alvo de observações por parte da diretoria e conta com um fator importante, a confiança de José Boto, que conhece bem o atleta por já ter trabalhado com ele no período em que esteve no comando do futebol do Shakhtar. Com apenas 20 anos, Vinícius Tobias é considerado uma joia do futebol brasileiro e já passou por clubes como Internacional e Real Madrid de Castilla. Sua passagem pela Europa lhe deu maturidade e experiência, o que agrada bastante à comissão técnica rubro-negra. A ideia do Flamengo é não apenas buscar um substituto pontual para Wesley, mas sim um jogador com grande potencial de valorização e que possa brigar por titularidade em alto nível. As conversas ainda estão em estágio inicial, mas o nome de Vinícius Tobias já foi colocado na mesa e a expectativa é que avanços aconteçam nos próximos dias. Vale lembrar que o Flamengo tem adotado uma postura mais estratégica no mercado, focando em jogadores jovens, com potencial técnico e valor de revenda. A possível saída de Wesley
embora seja uma perda importante, pode abrir espaço para mais um talento promissor vestir o manto sagrado. A torcida aguarda os próximos capítulos com expectativa, enquanto o clube trabalha em silêncio para manter a competitividade e a qualidade do elenco rubro-negro. Não esqueça de deixar a curtida no vídeo e inscreva-se no canal para não perder nenhuma atualização do Flamengo. Saudações rubro-negras!